Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, gente, espero que sim. Esse vídeo ele vai ser um pouco longo, mas eu convido a vocês, gente, a tirarem esse tempinho para ouvir a palavra de Deus. Eu sei que eu não sou ninguém, na verdade. Eu só quero compartilhar com vocês uma coisa que mudou totalmente a minha vida, a minha fé, o meu relacionamento com Deus, porque essa palavra, ela me libertou da escravidão da religiosidade. E às vezes você aprendeu algo mecânico e você acha que está agradando a Deus com isso, mas quando você conhece a pureza do Evangelho, os seus olhos se abrem. Então, gente, esse vídeo aqui tá saindo no YouTube e ele vai ficar na horizontal mesmo. Eu sei que o YouTube na vertical, desculpa, eu sei que o YouTube é na horizontal, mas eu já orei, então eu quero ir direto. Então eu convido você a orar aí na sua casa, pedir pra Deus abrir os seus olhos. Mas você fala assim: não, Maria, eu já tenho os meus olhos abertos, eu sirvo ao Senhor, graças a Deus. Mas mesmo assim, sempre quando eu medito na palavra, eu assisto um vídeo, tudo que é para me agregar, eu sempre peço para Deus abrir os meus olhos, tirar as vendas da religiosidade, tirar as vendas de mim mesma, e é libertador quando isso acontece, porque a gente deixa o Espírito Santo falar com a gente. Então, bora lá. No capítulo 2 de Efésios, eu vou ler um geralzão e depois eu volto falando e depois a gente vai entrar em alguns pontos que eu anotei aqui, tá, gente? Pra depois eu falar pra vocês, porque se eu for abrir tudo aqui na Bíblia, a gente vai ficar procurando e vai demorando mais. Aqui já tá tudo em sequência, então eu vou falando, então às vezes eu vou ler, mas vai ser libertador. Eu tinha escrito no caderno, só que eu não entendo muito minha letra, então eu já vou falar direto aqui no computador, que aí eu consigo ler e tudo mais. Então, bora lá. Efésios capítulo 2. A minha versão da Bíblia é NVI, mas fica à vontade para você ficar na sua Bíblia. Não importa qual seja. Vamos lá. A nova vida em Cristo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, anteriormente todos nós também vivíamos, entre eles satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamento. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Eu, você, somos merecedores da ira de Deus, porque nada que a gente fizer de bom nesse mundo vai merecer esse amor poderoso de Deus na nossa vida. Então, como aqui diz, né? Estávamos presos em nossas próprias transgressões. E esse príncipe do ar aqui que ele está falando é o diabo, tá? Então, vamos lá. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Olha que importante, gente, essa passagem. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Ou seja, é eu, você, que estava morto por dentro, no pecado. A gente estava ainda na nossa transgressão. A gente não estava convertido ainda. Ou dentro de um sistema religioso. Nós estávamos mortos em nossas próprias transgressões quando Cristo fez isso por nós. Meu Deus, gente. Pela graça vocês são salvos. Deus nos salvou, gente. É aquela pessoa que ela tá dentro do lago. Um exemplo aqui que eu vou dar pra vocês, que eu tirei da minha cabeça agora. A pessoa tá dentro do lago e vem alguém e resgata ela. Agora, se você mesmo te tirar do lago e colocar dentro de um bote, não foi ele que te resgatou. E você fala assim, ele que me tirou do barco. É mais ou menos isso, gente. Só pra vocês terem essa analogia. Pela graça, vocês são salvos.
Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, para mostrar, nas eras que há de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, nós somos como um sinal da bondade de Deus na nossa vida. Ainda que nós estávamos mortos em nossas próprias transgressões, nos nossos próprios pecados, mas Cristo, pela sua bondade e misericórdia, ele nos resgatou, nos ressuscitou. Com quem? Com Cristo, através da ressurreição na cruz. Gente, é muito poderoso. Pois, esse é um dos versículos, o 8 e o 9 e o 10 foi o que mudou a minha vida. Mas hoje, meditando, é que na verdade, gente, esse vídeo acabou virando um devocional, mas eu tava meditando individualmente, Deus falou tanto comigo, porque Deus tinha falado muito comigo antes sobre esse versículo agora que eu vou falar pra vocês, mas depois, hoje, na hora que eu li esse versículo aqui, que seria aquele que eu acabei de ler, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Para você entender que Deus, ele quer te resgatar. Ele quer te resgatar, ele quer ser o autor da sua vida, através do amor e da misericórdia dele. Ainda a gente tá morto nas nossas próprias transgressões. A gente não tá pronto para entender isso. A gente quer conquistar Deus com as nossas ações por goela abaixo de Deus. Ah, não, eu preciso mudar isso, eu preciso fazer isso, eu vou começar uma corrente, eu preciso, lá para mês que vem, quando eu estiver preparada, eu vou começar a ir na igreja, vou começar a ler a Bíblia. Não, você tá morto nas suas transgressões e Deus quer te resgatar. É muito forte, gente. Mas a gente nunca está sensível à voz de Deus. A gente sempre quer fazer parte do plano. A gente quer ser importante no plano de Deus. Mas, gente, a gente é insignificante. Só para te deixar claro. Olha aqui, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Gente, é muito forte isso. Isso tá no versículo 4, tá? No capítulo 2. Agora vamos pro versículo 8, que eu já meditei nesse outro aqui. Versículo 8, porque eu voltei de novo, porque é muito forte. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a quais Deus nos preparou antes para nós as praticarmos. Vamos por parte. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, gente. A salvação, o plano de salvação para sua vida, ela não vem de você. Sinto muito de falar, você não é tão especial assim. É um dom de Deus. Ele foi tão bondoso que nos deu gratuitamente no amado. Então ela vem por meio da fé. E depois a gente vai entrar um pouquinho o que é fé, né? Só que quando a pessoa religiosa, ela lê isso, olha o contexto todo, Deus falando que pela sua rica misericórdia nos amou, nos salvou em nossas próprias transgressões, que a gente já estava morto, a gente já estava condenado e nada que nós fizéssemos aqui nessa terra poderia nos salvar. A pessoa que escuta isso, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A pessoa, ela não quer escutar, ela já quer rebater. Não, mas fé sem obras são mortas. Calma. Aqui está mostrando o quão misericordioso Deus é. Escuta isso, gente. Deixa o seu eu de lado um pouquinho.
Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Gente, Deus, Ele quer ser glorificado na nossa vida. E como está escrito aqui nos versículos antes, ó. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrando a sua bondade para conosco em Cristo Jesus. É isso que Ele quer ser glorificado. Ele é o autor da obra. Mas a gente quer fazer parte, né? A gente quer... Não, peraí, não é bem assim, você tá entendendo errado. A pessoa, ela não quer crer na obra verdadeira de Deus, de Jesus na cruz. Ela não quer. Ela se batizou, ela assumiu que Jesus é o Senhor e Salvador da vida dela, mas ela não aceita, ela não tem essa fé, ela não recebe isso. Ela quer ser a salvadora da vida dela. Peraí, Jesus, ele se sacrificou? É como se não fosse tão importante. A base. Gente, essa é o principal foco da nossa vida. É Cristo na cruz. Gente, acordem, pelo amor de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, para ninguém falar, eu conquistei minha salvação. Aí eu já ouvi muita gente falando, sua salvação está garantida. O que você está fazendo para garantir a sua salvação? Tem gente que fala isso. Você está se gloriando a salvação nas suas próprias obras. Mas ela não vem da gente, é um dom de Deus, gratuito. Para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Ou seja, a salvação ela vem pela graça. Quando você crê isso e recebe na tua vida, Deus preparou as boas obras para que a gente venha andar nela. Não para a gente conquistar, mas porque a gente ganhou de uma forma tão bondosa e misericórdia, de uma forma gratuita, sem você merecer, ainda você sendo morto nas suas próprias transgressões, condenado à morte pelo pecado. Deus te amou, entregou seu filho por você, e você crê nisso, você recebe esse favor imerecido de Deus. Ele prepara para você as boas obras, para que o nome dele seja glorificado. Entenda isso, gente, pelo amor de Deus. As boas obras não é para você conquistar a Deus e receber a sua salvação. E o Espírito Santo, não. Ela nos preparou para aqueles que estavam salvos, que foi resgatado da morte, das suas próprias transgressões. É muito forte, gente. Jesus Cristo. Vamos lá. Versículo 11. A nova humanidade em Cristo. Aquelas pessoas que creram. Olha. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados incircuncisos, pelos que se chamavam circuncisos feitos no corpo, por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo os estrangeiros, quando as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Vamos aqui, só para eu comentar com vocês um pouquinho. No versículo 12, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro, quando as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Antigamente, através da lei, existia o sacrifício. Como a gente sabe de muitos profetas da fé, né? Sacrificava pela remissão de seus próprios pecados, por obras, pela lei, por aquilo que você fazia ou deixava de fazer. E hoje, nos dias de hoje, isso pode acontecer através da religiosidade. A religiosidade, através de regras, de o que você... 10 passos para você receber sua salvação. 10 passos para você conquistar sua salvação. 7 dicas para você receber o Espírito Santo. 5 dicas, 5 passos para você... Gente, não existe, pelo amor de Deus. E é isso que existia na lei. A lei é isso. É regras e doutrinas para significar as ações do homem para conquistar algo de Deus. No entanto, ele nos deu gratuitamente. Eles estavam sem acesso. Antes, nas nossas transgressões, no nosso próprio Deus, na nossa própria lei, na lei antiga,
os gentios eram separados dos judeus. Os circuncisos dos incircuncisos. E nos dias de hoje é a pessoa que é de Deus, que é isso, que é aquilo, e você é o pecador, você é o condenado. E para você se converter, você tem que fazer isso, aquilo, outro, mudar isso, mudar aquilo. E aí você entra num padrão que te separa de Deus, tá? Como está escrito aqui. Sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Olha a seriedade disso. Vou falar aqui um pouquinho que está escrito aqui, que eu anotei, que eu pesquisei e montou um plano. Agora tudo mudou. Por meio do sangue de Jesus, os que estavam longe e os gentios foram aproximados por Deus. Como que você se aproximou de Deus? Não foi pelo que você fez ou deixou de fazer, foi pelo sangue. Aquele sangue que foi derramado com sofrimento, com toda a maldade que existiu. Esse sangue que foi crucificado na cruz, que foi derramado por você, te aproxima de Deus. Olha que puro e verdadeiro e que seriedade é a palavra de Deus, não é brincadeira. Jesus Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira e o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo os dois, um novo homem, fazendo a paz, reconciliar com Deus e os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Esse muro que existia entre você e Deus foi derrubado através do sacrifício da cruz. A muralha que existia entre você e Deus não é através dos seus sacrifícios, é através do Cordeiro perfeito. E ele fez isso por mim e por você, não por você ter merecido algo. Ainda você estava morto em suas próprias transgressões. Mas ele fez por bondade, por amor. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, todos nós, como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Meu Deus! No qual todo o edifício é ajustado e cresce, para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por Espírito Santo. Olha isso, gente. Ai, Jesus Cristo. Edificado sobre um fundamento. É muito forte isso aqui porque... Deixa eu ver aqui. Deixa eu abaixar aqui. Edificado sobre um fundamento dos apóstolos, Jesus Cristo como a pedra angular. A igreja é como um edifício espiritual. A igreja não é uma instituição, tá, gente? A igreja é o corpo de Cristo. É nós que estamos em Cristo, tá? Porque muitas pessoas usam essa passagem, edificado sobre um fundamento dos apóstolos, dos profetas, que é a igreja, como um edifício espiritual. Ele usa a instituição como se fosse esse edifício. Construindo sobre a base dos ensinamentos dos apóstolos e profetas, com Cristo como a pedra principal que sustenta tudo. Então vamos lá. Se você, com as suas próprias, a pessoa ela quer como se fosse tijolos, as ações delas, e elas querem construir o relacionamento dela com Deus através do que ela está fazendo. Mas presta atenção nisso daqui, gente. Tendo Jesus Cristo como pedra angular. Jesus Cristo, eles têm que estar abaixo de tudo. No sentido, não abaixo de ser o último, mas ele tem que ser o primeiro.
entendeu? Você não coloca os seus próprios tijolos e depois Jesus é a cereja do bolo, é a recompensa por tudo que você fez. Não. Ele vem primeiro, ele é a pedra angular, que vai te dar direção, que vai te dar estrutura para você crescer. Em Cristo Jesus. Não por seus próprios méritos, porque a gente não consegue nada. Olha aqui, gente, eu vou ler de novo. Vocês já não são mais estrangeiros, nem forasteiro, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus, que é a igreja. Que igreja? Nós, tá? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Ou seja, Deus vai nos moldando. Como? Crendo na palavra, gente, que você é salvo pela graça. E depois ele vai te moldando. Ele prepara as obras para isso, para você se tornar um santuário do Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados junto, para se tornarem moradas de Deus por seu Espírito. Para se tornar algo eterno, até a eternidade. Vocês estão percebendo que nele vocês também estão sendo edificados. É sempre vocês estão sendo, não eu estou fazendo. Aqui a gente tá falando, vocês estão fazendo, nele vocês estão isso, aquilo, não, mas sempre é o mover de Deus, sempre é a ação de Deus na nossa vida. Voltando um pouquinho agora sobre o versículo, não que ele seja o único, mas assim, que é onde vai ser o centro da nossa conversa, é sobre aqui, o versículo 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Vamos falar sobre um pouquinho sobre essa parte. A salvação é pela graça, por meio da fé. E ela não vem de obras. Ou seja, ninguém pode se gloriar ou dizer, fui bom o bastante. Ninguém, gente. Mas fomos criados em Cristo para boas obras. Isso quer dizer que depois de sermos salvos, a nossa vida naturalmente vai produzir frutos. É muito forte. E aqui diz, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. O que é fé, gente? O que é fé? Porque a gente muitas vezes fala, eu tenho fé em Deus, tenho fé em Jesus, mas você não crê que ele morreu por você? Você fala pela boca, né? Mas você não crê no seu coração. Porque quando você entende que não é sobre você, é sobre ele, as coisas vão acontecendo. Então, eu vou falar um pouquinho. Mas o que é a fé verdadeira, então? A fé verdadeira não é só acreditar com mente, e também não é só emoção. A Bíblia mostra que a fé verdadeira tem 3 elementos. Primeiro elemento, o conhecimento, saber quem é Cristo e o que ele fez. Muitas vezes as pessoas levam esse elemento conhecimento para suas próprias ações. Ela conhece quem ela é pelo que ela fez. Mas esse conhecimento não é sobre você. É sobre quem é Cristo e o que ele fez. Segundo, a crença. O que é crer? Não é acreditar, gente. Crer não é acreditar. Porque muita gente acredita que Jesus é o Filho de Deus, e ele é bom, e ele é tudo isso, e beijos, beijos, beijos. Mas não é acreditar. Isso, acreditar não é fé. O que é fé? Primeiro, conhecimento. Saber quem é Cristo e o que ele fez. Segundo, a crença. O que é crença? É confiar que isso é verdade para você. É tão difícil, porque confiar é se entregar. Confiar é você fazer isso aqui, ó, nos colos de Deus. E a gente não quer fazer isso. A gente quer fazer, a gente não quer, porque é muito difícil ficar alguém aqui atrás da gente e a gente se jogar, né? É difícil. Então a gente quer criar estratégias, mas não é bem assim. Então você não creu. Porque a crença é isso, confiar que isso é verdade pra você. E te mergulhar, você mergulha.
Creia nessa promessa de Deus para você, que foi por meio da cruz. Quem é você para duvidar da obra perfeita de Deus na cruz por nós? E a terceira, que vem com a crença, tudo interligado, gente, é a entrega. Confiar a sua vida nele e descansar em Deus com obediência amorosa. Tudo isso se baseia em amor. Ele nos amou, gente, mesmo sem merecer, ainda estando morto em nossas próprias transgressões. E a melhor forma de fazer isso é obedecendo ele de forma amorosa, não para conquistar algo ou com medo de algo, mas por aquilo que você recebeu de uma forma gratuita. E uma vez crendo, tendo fé, que é esses 3 pilares, esses 3 tripés em uma pedra angular, as coisas começam a acontecer. Não é o contrário, senão se desestrutura tudo. Ou seja, a fé verdadeira leva à transformação. Não salva por causa das obras, mas produz frutos porque foi gerada pela graça. A graça, ela nos transforma e nos faz gerar frutos, obras, tudo que é de bom. É como uma árvore boa, não é salva por dar frutos, mas se está viva, ela dá frutos. Eu não faço para conquistar a salvação, mas foi recebida de uma forma genuína e verdadeira, e por isso eu a pratico, porque ela me transformou por dentro. Conclusão simples bíblica. Somos salvos somente pela graça, somente por meio da fé, somente em Cristo. Mas uma fé viva sempre resultará em uma vida que ama a Deus e segue os seus próprios caminhos. E aí, existe 3 tripés, né? O primeiro é o conhecimento. E eu vou falar um pouquinho e depois vocês podem meditar no livro de Romanos e no livro de João. O conhecimento é saber quem é Cristo e o que ele fez. Antes de crer, é preciso ouvir e entender o Evangelho. Porque não tem como você ter fé daquilo que você não sabe o que é. E vem através do conhecimento. Em Romanos 10:17 diz: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra em Cristo. E em João 17:3 diz: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e o Senhor Jesus a quem enviaste. Fé não nasce no vazio. Ela começa quando ouvimos e entendemos que Deus é e o que Ele fez em Cristo. Quando você entende isso, o que Ele fez em Cristo, as coisas começam a acontecer. Não é baseada no que você fez por Deus, mas o que Ele é, quem Ele é e o que Ele fez em Cristo. Gente, a sua cabeça, ela explode, tá? E a segunda é a crença, igual eu comentei com vocês, que é crer de verdade no coração. Não é só saber com mente, igual eu falei, não acreditar, mas é crer com o coração. Como diz em Romanos 10, do 9 ao 10, diz: se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. O que é essa obra de Deus ressuscitou dentre os mortos? É a graça de Deus, é a obra dele, que ele foi entregue por você e ressuscitou. Você tem que crer nisso. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, que está em João 3,16, tá, gente? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Essa crença é a confiança pessoal em Cristo, não só uma ideia religiosa. Essa confiança é na obra que Cristo fez. Agora, quando você confia na sua... Gente, desculpa te falar. Eu não confio em mim mesma. Eu não confio nas minhas obras, porque uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra. Mas a palavra de Deus é eterna e a obra de Deus é eterna. Então a minha confiança está em Deus. Está na pessoa de Cristo. E não é uma ideia religiosa, mas é um crer verdadeiro. É se entregar por completo, que é a terceira, né? A obediência confiada, ou seja, confiar vem com a entrega, porque é uma obediência à confiança, mas ela não, essa obediência, essa entrega, ela não é para você conquistar algo, mas porque você já recebeu. E olha isso aqui.
confiar e seguir com a vida. Fé viva transforma a vida. Não é só dizer que crer, é viver isso. Tiago 2,17. Esse daqui vai dar pulo para muitas pessoas. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Presta bem atenção nisso. Tiago não diz que as obras salvam, mas que uma fé verdadeira se manifesta em ações. A fé, aqui, que Tiago está dizendo que se não acompanhada por obras e mortas, ela nos diz que essas obras salvam, mas porque você foi salvo verdadeiramente, você creu nisso, você teve esse conhecimento, a crença, e através da obediência que Deus preparou as obras para aqueles que estavam salvos, crendo nele, na obra dele. É uma fé verdadeira e se manifesta em ações. Mas não para você conquistar, mas porque você já conquistou, gente. É algo muito profundo e verdadeiro. Em Gálatas 5:6. Pois em Cristo Jesus não faz diferença estar circuncidado ou não, mas sim a fé que atua pelo amor. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. A fé verdadeira leva à obediência amorosa. Não porque temos medo de Deus, não porque temos medo de ir para o inferno, para ser condenado, não. Mas porque confiamos nele, por ele ser a pedra angular, gente. Meu Deus. E agora vamos falar um pouco que é algo automático. Ser impactado pela graça, pelo amor. E quando esse amor nos alcança, e quando esse amor a gente reconhece que não mereceu nada, ele gera em nós uma gratidão profunda. E essa gratidão leva à entrega à vida. Gente, não por obrigação, mas por amor. Essa graça que vem de Deus, ela nos gera gratidão eterna. Em Romanos 12:1 explica isso. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Para quem tem fé inteligente, vive muito isso, né? Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. Ou seja, por causa da misericórdia, a nossa resposta é nos entregar. Não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos. Esse sacrifício aqui muita gente faz diariamente. E você faz esse sacrifício, mas para querer algo em troca. Mas não é por isso, é por causa da misericórdia de Deus que a gente teve. A nossa resposta é nos entregar. Quando eu estava morta em minha transgressão, no meu próprio eu, Cristo se entregou na cruz e eu recebi, através do conhecimento e crendo na fé, por meio da fé. O que é fé? É se entregar. E por meio de gratidão a esse amor e essa misericórdia, eu sacrifiquei a minha vida. Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Não para eu ser salvo, mas porque eu fui alcançado pelo sangue. Gente. 2. A gratidão vem do perdão e da graça recebida. Lucas 7:47. Jesus falando da mulher que ungiu com lágrimas. O 7:47 é Jesus falando da mulher que ungiu com lágrimas. Diz: portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela muito amou, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Olha que forte, gente. E diz a explicação, né? Quem entende que foi muito perdoado, ama profundamente. Isso é uma gratidão viva. Então, olha, gente, é muito forte. Muitos pecados dela foram perdoados, pois ela muito amou. Mas aquele que pouco foi perdoado, pouco amou. É aquela pessoa que ela não quer receber. Ela quer
ela não aceita essa fé. Ela não aceita o sacrifício de Jesus. Não, mas não... Como assim? Mas quem muito foi perdoado, muito ama. É algo natural de acontecer. E em nome de Jesus Cristo, eu creio nessa palavra. Que quanto mais perdoado você é, mais você ama a Deus profundamente. E é algo natural. Número 3. Vivemos por gratidão, não por mérito. Em Efésios 2, 8, 10, como a gente viu, pela graça vocês são salvos para boas obras. Reticências, boas obras no final, né? As boas obras vêm como fruto, não como condição. É resposta amorosa à graça recebida. A gratidão é o dom da vida cristã. Olha que forte, gente. Em Colossenses 3, 15 e 17 diz: sejam agradecidos, é tudo o que fizerem, em tudo o que fizerem. Seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Toda a nossa vida deve ser vivida como forma de gratidão. Salmo 116, versículo 12. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? O salmista reconhece não há como pagar, mas há como viver em resposta. Então, diz, como eu posso retribuir isso? Jesus Cristo. Que forma gloriosa, né? Deus é tão bondoso. A entregar por gratidão. A entrega por gratidão é o verdadeiro culto. Em 2 Coríntios 5, do 14 ao 15, diz... Aqui, gente, eu tô otimizando, mas depois você pode ler aí na sua casa, que é muito libertador. Pois o amor de Cristo nos constrange, e ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais por si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. A graça nos constrange, ou seja, toca tão fundo que a gente não consegue mais viver do mesmo jeito. É algo transformador, gente. Por isso que na Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É muito forte, porque essa é a verdade, não é sobre você, é sobre Cristo. E tudo isso, gente, é obra do Espírito Santo, gerado em nós, em resposta certa ao Evangelho. Gratidão, amor e entrega. João 8, 31, 32 disse Jesus aos judeus que havia querido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Olha isso, gente. E conhecerão a verdade vos libertará. Jesus Cristo. Jesus está falando de uma libertação do poder do pecado, da mentira e da escravidão espiritual. Não é só uma libertação externa, é interna, profunda e real. A verdade que liberta é Ele próprio. E João 14, 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo, creia nessa verdade, gente. Espero que vocês tenham entendido e que o Espírito Santo possa fazer a obra na vida de vocês. Muito obrigada. Você está disposto, porque a gente tem que estar disposto, né? Eu sou o caminho e a verdade. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, que essa palavra entre vocês. Pega o capítulo 2 de Efésios e se entregue por completo. Receba. Porque nós estávamos mortos em nossas transgressões. Como diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da carne, segundo seus desejos e pensamento. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Gente, medita. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a cada um de vocês.